hoje em dia tem uma confusão, né, entre jornalismo e redes sociais, né? Inclusive, as redes sociais elas estão virando o ambiente de apreensão, né, de notícias, em que as pessoas acompanham a realidade. Então, o método do jornalismo ele está sendo rebaixado de alguma maneira, e isso é muito preocupante, na minha opinião. Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? No episódio de No Afronte de hoje, o convidado é o deputado estadual e mestre em História, Matheus Gomes. O assunto são as reflexões acerca de agendas necropolíticas por parte da imprensa e a criação de políticas públicas que promovam mudanças no cenário de extrema violência. Eu queria agradecer, para mim é super gratificante falar com pessoas que fazem da sociedade um lugar melhor e mais real para as pessoas viverem. Deputado, enquanto mestre em História, o que é possível ensinar da história para o jornalismo? Michele, primeiro dizer para ti que eu fico muito contente. Então, olha, eu acho que são duas atividades muito conectadas, né? História, jornalismo, até porque a história cada vez mais é uma ciência que não se preocupa apenas com investigar os resquícios do passado, né? Ela é um instrumento para a compreensão do tempo presente, como é o jornalismo, né? Então, eu, nas minhas pesquisas, né, tanto na graduação como no mestrado, utilizei as fontes jornalísticas como instrumento principal, inclusive, né, analisando determinados fatos históricos. E o jornalismo ele é também um ambiente em que se constrói a memória. Fatos do presente são relatados, analisados, né, construídos ali através de diferentes interpretações. Então, são atividades que acabam se confundindo, né? Eu acho que a diferença, né, de ambos os trabalhos, né, é que a historiografia ela possui um método para poder construir as diferentes interpretações sobre processos históricos, sobre, enfim, sociedades, sobre grupos específicos que são analisados, que é diferente do jornalismo, né? Nós precisamos saber analisar continuidades, rupturas, compreender como que atravessa, né, a questão econômica, social, cultural, para conseguir fazer uma análise sobre os temas que a gente estuda, levar em conta também, obviamente, o papel de diferentes atores sociais, enfim, uma metodologia um pouco distinta do jornalismo. Agora, eles têm um grau de combinação e de interlocução que é muito grande também. Tem uma questão que eu acompanhei nas redes sociais, que foi no ano passado um agente da Guarda Municipal proferiu palavras podem ser tidas como agressão e ele intimidou. Esse caso no qual você passou, ele foi postado nas suas redes. Então, de quais maneiras o jornalismo ele pode melhorar a veiculação de casos como o ocorrido, para que não sejam só espetacularização? Eu acho que hoje em dia tem uma confusão, né, entre jornalismo e redes sociais, né? Inclusive, as redes sociais elas estão virando o ambiente de apreensão, né, de notícias, em que as pessoas acompanham a realidade. Então, o método do jornalismo ele está sendo rebaixado de alguma maneira, e isso é muito preocupante, na minha opinião, porque a partir daí se dissemina mais desinformação, notícias falsas, e os fatos eles se apresentam muitas vezes sem o contraditório, sem checagem de fontes, ou seja, a qualidade das informações ela fica comprometida. Eu acho que o jornalismo ele tem que buscar, de alguma maneira, dialogar com esse ambiente, né, das redes sociais, trabalhar ele, difundir a sua ciência, né, a partir daí, e diante de fatos como o que tu citou, conseguir fazer uma difusão, né, de informações que complexifiquem, né, os elementos, ouvindo as diferentes fontes que estão envolvidas, né? No meu caso, bom, eu fui vítima de uma agressão, eu quero poder apresentar ali os elementos que compuseram os fatos e também por que eu acho que essa agressão ocorre. Acho que um jornalismo diante de uma situação de racismo, né, precisa ter tanto a sensibilidade, né, de não expor as vítimas, de não espetacularizar as agressões, porque isso na rede social é algo que dá muito like, é algo que faz girar o algoritmo e que monetiza também as próprias redes. No jornalismo, na minha opinião,
isso não deve ser espetacularizado, né? Ele deve ter um compromisso social com a transformação da situação que a população negra está inserida, ou seja, não perpetuar a violência, não ganhar dinheiro em cima dela, mas informar para conscientizar e transformar essa realidade. Ele deve também dar voz ao a instituição, né, da qual faz parte, no caso, aquele guarda municipal, para saber qual a opinião deles sobre os fatos, o que eles estão fazendo para modificar essa realidade, de que maneira que a segurança pública municipal age para combater a violência racial. Então, isso são elementos que o jornalismo pode fazer, mas que no ambiente das redes sociais, em geral, não acontece, né? Então, na minha opinião, é um papel distinto que vocês, enquanto jornalistas, podem cumprir e extremamente necessário. É notável a sua luta e a luta de toda a bancada negra da Assembleia para fomentar leis que beneficiem pessoas negras, né? Que deem visibilidade a elas. Contudo, tem essa questão da política racista que ela, como foi bem mencionado, ela amplifica a violência. Então, deste modo, como a criação de políticas públicas pode promover mudanças nas agendas necropolíticas atuais? Isso já está sendo feito? É uma dificuldade, porque esse conceito da necropolítica, ele está diretamente relacionado com o poder do Estado. E quando a gente fala de Estado, nós estamos pensando as instituições, as classes sociais que influenciam e dirigem essas instituições, e pensar política pública tem a ver com olhar para uma atuação que é institucional. Então, veja a complexidade, né? A necropolítica no Brasil e no mundo, ela está relacionada com decisões do Estado sobre os corpos que podem usufruir, né, do direito à vida, à cidadania. E isso tem um olhar direto, né, sobre o genocídio e a violência à população negra. Então, nós tentamos utilizar o ambiente parlamentar, institucional, para pensar alternativas a essa situação, mas, na verdade, para tensionar uma mudança que precisa ser mais estrutural. Por exemplo, eu acabei de sair da reunião de uma comissão que trata de segurança e serviços públicos, em que nós aprovamos a criação de uma subcomissão que vai monitorar e avaliar a maneira em que estão sendo implementadas as câmeras corporais nas viaturas e fardas de policiais militares no estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que essa é uma medida que dialoga com esse debate, porque busca diminuir o uso da força policial nas abordagens, diminuir a incidência de situações de racismo, da letalidade policial e, ao mesmo tempo, também proteger os policiais de acusações que podem ser indevidas. Ou seja, ela qualifica uma visão de segurança pública em direitos humanos, em combate ao racismo também. Eu acho que está dentro dessa perspectiva de pensar políticas públicas que coloquem um freio na necropolítica. No entanto, ela é uma medida ainda muito pequena para mudar essa dinâmica do Estado, que está relacionada não só com a política de segurança pública, com o combate à violência, à criminalidade, mas com todo um contexto também, porque a necropolítica ela pode ser compreendida como uma ausência de democracia. A origem desse conceito, né, ela, de acordo com Achille Mbembe, que é teórico que eu conheço, né, que dialoga sobre esse tema, ela está relacionada com a maneira em que surgem as democracias no Ocidente como uma contraposição ao que ocorria nas colônias, que era o processo da escravização. Então, negras e negros, por exemplo, sempre foram impedidos de ser parte desse processo democrático. Países inteiros foram impedidos de usufruir nações, né, que viviam esse processo de colonização. Então, hoje, pensar necropolítica também está relacionado com um olhar com ausência de direitos sociais, como acesso à educação, saúde, assistência. Então, ela vai para muito além da lógica aí da política de segurança pública. Por isso que, sim, a gente tensiona através de políticas públicas, mas elas são apenas uma parte de um processo que precisa de uma transformação mais estrutural, precisa de participação, mobilização, reação da sociedade, das pessoas que vivem nessa condição, para que a gente possa ter uma superação dessa condição. Tem a questão que foi mencionada ali da assistência, né? E junto com a assistência, para ser um suporte às políticas públicas, tem uma parte que é essencial, que é o letramento, né? O letramento racial. Então, como realizar um letramento racial que ele possa ser entendível para a população? Que as pessoas veem o conceito de letramento racial como algo complexo ou só possível com pessoas negras. Então, como fazer um letramento racial que ele seja possível de ser entendido a toda a população? É que o racismo no Brasil é um problema complexo. Então, políticas de combate ao racismo, a educação para as relações étnico-raciais, o letramento racial, enfim, chame como quiser,
vai enfrentar dificuldade para se consolidar, porque ainda há no Brasil uma persistência da ideia do mito da democracia racial. Então, o racismo ele é negado, né? A existência dele, a sua manifestação, seja individual, coletiva, institucional, no âmbito da economia, de diferentes relações, ela é permanentemente negada por um amplo setor da população. Essa ideia já foi muito mais forte, hoje é mais fraca, mas segue existindo ainda na escala dos milhões no nosso país. Então, nós temos que superar essa maneira muito sofisticada com que o racismo se perpetuou no nosso país para poder desenvolver esse tipo de política. A partir daí, eu creio que nós temos condição, sim, de popularizar, já estamos avançando muito, né, em conceitos que podem ajudar uma boa convivência, a superação de relações pautadas na diferença racial. Então, ao trazer o racismo como um debate da esfera pública, primeiramente, ou seja, que hoje é pautado nas mídias, nos grandes jornais, nas televisões, nos podcasts, a gente conseguiu fazer com que muitas pessoas avançassem, né, primeiramente na sua autoidentificação como negras e negros, que é um passo importante para que coloque limites nas relações pessoais e na violência que o Estado pratica também, né, e isso está nos proporcionando hoje poder ter legislações que fazem, né, uma determinação do que são práticas racistas em diferentes âmbitos. Hoje, no racismo religioso, no racismo recreativo, não apenas naquela relação que nós tínhamos anteriormente, né, do racismo como crime, né, vinculado ao tema da injúria racial, então, em outras instâncias, e isso tensiona a sociedade a se educar de uma forma diferente também, né? Então, ter processos de conscientização que vão para muito além da sala de aula, mas que tem que estar presente nas relações de trabalho, na maneira como a mídia se comporta, né, diante das pessoas negras, no futebol, por exemplo, que é um debate que tem sido cada vez mais pautado, né, a nível mundial, inclusive, né, porque tem um protagonismo negro e tem ali também muitas manifestações de violência. Então, em todo lugar que a gente possa estabelecendo limite, nós estamos avançando numa ideia de popularização do letramento racial, de uma consciência, de uma nova postura que precisa se estruturar, né? Isso é uma visão que supera o que nós discutimos nas 2 últimas décadas, né, que dava essa responsabilidade apenas para o ambiente educacional. Isso veio a partir da Lei 11.645, da Lei 10.639, que trouxeram a obrigatoriedade do ensino da história, da cultura afro-brasileira no ambiente educacional formal. É um avanço muito importante, que foi acompanhado também com as políticas de ações afirmativas. Mas, na verdade, essa responsabilidade tem que estar compartilhada com diferentes segmentos da sociedade. O jornalismo, a mídia, a televisão, os rádios, a internet, toda essa cadeia de relações que inclui trabalho, esporte, cultura, precisa estar organizada, né, para fazer uma delimitação de posturas que não podem continuar se repetindo, práticas que devem ser superadas e formatação de políticas de inclusão de negras e negros em toda essa instância. Eu acho que isso é uma forma mais organizada e ampliada de pensar a ideia de letramento racial também. Com toda a movimentação conjunta mencionada para tensionar o letramento racial da população, a imprensa ela atua como um quarto poder, né? Tem o executivo, o legislativo, o judiciário, e a imprensa ela atua como um quarto poder enquanto disseminador de informação checada, verdadeira e acima de tudo, factual. Então, como a imprensa pode atuar junto à política para distribuir ideias que sejam, de fato, antirracistas? Olha, essa ideia de quarto poder, ela é falada para a imprensa, eu acho que é uma interpretação que a gente pode fazer. Eu gosto de colocar a ação popular também como um outro poder, mas de fato o jornalismo ele tem esse papel e ele pode, e sempre na verdade o jornalismo ele acaba expressando também uma visão que é a dominante na sociedade, né? Então a ação dos movimentos negros sempre esteve ligada com a construção de meios de difusão de ideias, né? Há toda uma trajetória, né? Uma série de ações que configuram a estruturação de uma imprensa negra. Isso existe, né? No Rio Grande do Sul, a nível nacional, jornais que pessoas negras organizavam porque não tinham espaço na mídia hegemônica, e hoje a gente tem cada vez mais uma abertura do jornalismo para ter espaço às pessoas negras, a debates sobre racismo e antirracismo. Eu acho que isso tem que ser difundido de maneira cada vez mais organizada, né? E o papel aí de jornalistas negros é importante, mas na verdade nós temos que ter uma mudança institucional, né? Nas diretrizes de redação, enfim, em tudo que estrutura os princípios de grupos que fazem jornalismo
o antirracismo precisa estar ali como um elemento, que é para além dessa lógica de diversidade que muita gente fala hoje, né? De só incluir pessoas negras. Não, de ter ali princípios que vão combater todas essas ações, saber como lidar diante de casos e de situações de violência que se apresentam, difundir também ideias, né, que vêm historicamente sendo trabalhadas pelos movimentos sociais negros, pensar numa lógica de transformação. Bom, se você tem o poder de difusão de ideias, você tem o poder de incidir sobre a consciência. Se você analisa diariamente fatos, políticas públicas, decisões do âmbito judiciário, legislativo, executivo, empresarial, bom, você pode sempre se perguntar, e as pessoas negras? Aonde elas estão nisso? Aonde está aí um interesse e um vínculo direto com o combate ao racismo? Acho que isso tem que ser pensado como uma prática cotidiana, diária, né, da atividade jornalística como um todo. Também, obviamente, pensar em que medida que é potencializado o jornalismo negro que, ao longo do último período, se desenvolveu, né? Nós temos mecanismos de imprensa negra que eu acho que tem que ser potencializado também, porque eu não acho que essa luta que eu tô falando ela vai se desenvolver da noite pro dia no jornalismo hegemônico, bem pelo contrário, né? Acho também que o jornalismo hegemônico pode incorporar pautas antirracistas, mas numa lógica de adaptação dela, né? De limitar o potencial antissistêmico que essas pautas têm, porque eu não acredito que o racismo ele se combate sem se questionar também a estrutura de desigualdade econômica, de poder da burguesia no nosso país, e a maior parte dos grandes veículos de jornalismo elas são vinculados diretamente a esses grupos hegemônicos. Então, pode haver sim uma tentativa de adaptação, de suavização da luta negra, né, de acomodação de uma série de questões que para nós são inegociáveis, na minha opinião. Então, tudo isso tem que ser parte desse cálculo que a gente está fazendo aí para poder pensar essa equação aí, né, de jornalismo e luta antirracista. Como fomentar maneiras efetivas de trazer as vozes negras sem que elas reforcem estereótipos? Olha, dando a essas vozes a autonomia que elas devem ter. Eu acho que, mesmo que for, se a linha editorial for num tom de crítica, bom, que essas vozes elas possam desenvolver suas ideias, ter espaço. Eu acho que isso é uma fórmula importante para que a gente possa fazer a nossa luta, né? Ter também o poder de convencimento, ter, né, meios para difundir o que é realmente o pensamento antirracista que nós temos. Por que o jornalismo desumaniza corpos negros nas coberturas de casos de racismo? Porque o jornalismo ele sempre foi hegemonicamente pensado pelos grupos que perpetuaram o racismo até o presente momento no nosso país. A origem, né, os primeiros jornais que a gente tem, né, no Brasil vem ainda do período colonial, do período da escravidão. Então você vai encontrar no jornalismo desse período uma fonte riquíssima para entender como que se disseminaram os estereótipos sobre negras e negros, como que se difundiu uma visão de criminalização das pessoas negras, né, das suas atividades culturais, religiosas, tá aí tudo, né, nesse jornalismo lá do século XIX, os elementos para que a gente possa compreender a sociedade. Me refiro, sim, ao jornalismo hegemônico, né, e ao longo do século XX da mesma forma. Então, eu acho que essa relação entre a atividade do jornalismo corporativo, né, que consegue alcançar pessoas na escala de centenas de milhares, de milhões, e os grupos econômicos que sempre lucraram com o racismo estrutural no nosso país, através da superexploração de negras e negros, do trabalho doméstico de mulheres negras, de, enfim, uma série de serviços, de trabalhos não vistos como virtuosos no nosso país, precisa ser compreendida, melhor investigada, inclusive, né, para que a gente entenda como, de fato, né, e aqui eu tomo o jornalismo não como uma atividade dissociada, né, da disputa estrutural, econômica na sociedade, bem pelo contrário, como algo que está diretamente localizado, né, com a construção de uma hegemonia, ou seja, de difusão de informações, de ideias para consolidar também um determinado poder político. É dessa maneira, né, que eu entendo o jornalismo hegemônico. Então eu acho que esse segmento, ele teve sempre muito interesse em manter a estrutura racista do nosso país. E, ao mesmo tempo, sempre existiu, né, meios de ação jornalística que faziam o contrário, faziam uma disputa diferente, né, disse já algumas vezes ao longo da nossa conversa sobre o papel da imprensa negra, de jornais que difundiam uma visão diferente, mas sem o mesmo alcance. Então, para mim, é essa relação que precisa ser compreendida. Racismo, economia, poder político e construção de uma hegemonia
que sempre subjugou negras e negros. O caso Beto Freitas, ele vai completar 4 anos nesse ano, no ano de 2024. Tal caso, assim como o do Edivaldo Santos no Rio, ele gerou uma repercussão nacional, né? Tanto que teve o especial de jornalismo promovido em canal aberto para que os jornalistas discutissem o racismo, né, sistêmico, estrutural, a política racista em si, de uma forma que fosse um pouco mais realista. Então, como motivar tais conversas reais sobre o tema e as maneiras que ele opera na sociedade? Primeiro, eu acho que a gente precisa sair dessa lógica de espetacularização da violência, está muito presente hoje. Isso aconteceu no caso do João Alberto. É óbvio que a divulgação das imagens, ela motivou também uma reação local, nacional e internacional, né? Ainda mais porque em 2020 nós tínhamos vivido já a situação da execução do George Floyd, né? Que gerou uma onda de protesto no mundo inteiro. Agora, ela não pode ser espetacularizada, né? E movimentada como um instrumento ali que acaba gerando mais, enfim, monetização, né, da atividade jornalística, né? Eu acho que se a gente conseguir humanizar processos, ter no jornalismo um ambiente em que esse tipo de ideia possa se difundir, nós vamos ter condição de ir um pouco além, né? E posicionar também os instrumentos do jornalismo no combate a essa necropolítica. Então, você não pode apenas trabalhar com esses conceitos diante de um fato, um caso que o racismo aparece de maneira mais evidente. Você tem que trabalhar isso permanentemente. Eu acho que o jornalismo deve se perguntar se a sua cobertura sobre segurança pública no cotidiano, ela não perpetua esse tipo de situação. Se, por exemplo, a forma como vários veículos de imprensa, programas de televisão retratam diariamente determinadas comunidades, não faz com que setores das polícias civis e militares atuem com mais violência sobre esses territórios de periferia. Isso são questões. O jornalismo, ele não pode se referir a um conjunto habitacional, como é o caso do condomínio Princesa Isabel, que fica ali no bairro Azenha, região central de Porto Alegre, um local que tem situações de segurança pública a serem resolvidas, como a maioria dos locais da cidade de Porto Alegre tem. O jornalismo não pode se referir a esse local como o Carandiru, como faz muitas vezes em que tem situações que aparecem ali daquele condomínio. O Carandiru foi um complexo penitenciário conhecido a nível mundial, né, principalmente depois que os Racionais gravaram a música O Diário de um Detento, por conta de massacre, de uma violência que foi perpetrada ali contra, principalmente, pessoas negras, inclusive. Tem gente que vai pra televisão todos os dias ali e fala, porque lá no Carandiru, não é, é o condomínio Princesa Isabel. Ao se referir dessa maneira, você instiga uma desumanização das pessoas que estão lá. Então, eu acho que é o conjunto, né, da forma como a gente dialoga, né, sobre as pessoas negras, não apenas sobre fatos que evidenciam de maneira mais destacada o racismo, que precisa ser questionado na ação jornalística. Agora, falando de uma perspectiva de esperança, como trazer histórias negras sem que elas partam de um ponto de vista dolorido e sofrido? Como fazer histórias negras que sejam reais, que sejam únicas, também para que isso possa ficar como memória, que é uma questão que a história lida bastante, que o jornalismo também tem colocado luz ultimamente, para as futuras gerações? Eu acho que há um problema, né, que a gente verifica, seja no jornalismo, na própria historiografia, né, ao falar, por exemplo, sobre a escravidão, né, sempre se retratou a violência de maneira crítica. Eu acho que isso tem que ser colocado, a responsabilidade tem que mudar. A escravidão, ela foi um sistema econômico, social, desenvolvido por uma série de interesses de determinados povos. A responsabilidade tem que recair sobre eles, em primeiro lugar, né? Aí a gente já muda toda uma parte do problema. Eu acho que você pode falar muito nesse aspecto sobre o que era a forma em que a população negra vivia antes disso, no continente africano. A complexidade da organização social, cultural, das contribuições científicas que este povo trouxe ao mundo, né? Ou seja, muda a maneira de construir uma narrativa. Nos tempos atuais, eu acho que não basta destacar, né, a ascensão individual que muitas vezes a gente verifica, né, de pessoas negras, como se isso fosse o exemplo. É importante que se diga, mas, bom,
quais movimentos coletivos que negras e negros estão fazendo para transformar a sua realidade, né? De que maneira que a gente pode relatar, né, contribuições que o nosso povo deu para que o Brasil chegasse no estágio atual que ele tem, de que maneira que a comunidade negra traz elementos importantes para a preservação da natureza, para o desenvolvimento científico e tecnológico. Eu acho que a gente tem que olhar um pouco por aí também e colocar na devida responsabilidade aqueles e aquelas que cometem o racismo, que são responsáveis pela manutenção dessa estrutura de desigualdade, né? Mudar a narrativa, né? Trocar um pouco os lugares, sem deixar, obviamente, fazer as denúncias necessárias, a devida discussão do ponto de vista histórico, ser duro a olhar para o que é a estrutura de desigualdade econômica, educacional, de acesso à saúde, moradia, tudo isso tem que acontecer. A responsabilidade tem que ser colocada sobre aqueles e aquelas que fizeram com que esses elementos negativos chegassem até aqui. E, bom, como é que esse povo negro resistiu? Como é que essa população foi criando possibilidades de, mesmo diante dessa dificuldade, conseguir superar esse processo de extrema violência? Eu acho que se a gente olhar por aí, nós podemos ter, sim, uma visão e uma construção mais positiva sobre a nossa comunidade. Eu gostaria de agradecer. Muito obrigada. Obrigado. Eu fico muito feliz. A gente é produto de pessoas, né, e famílias e movimentos que tu tá inserida também, né, de poder ter acesso à universidade, à informação. Tu tá com a oportunidade de trabalhar essa ferramenta de poder, né, que é o jornalismo, de difusão de ideias. E acho que ao propor uma entrevista, né, com conteúdo tão aprofundado e de potencial crítico, né, para a gente compreender a realidade, certamente tu já está dando um passo adiante aí muito importante nessa missão. Então eu que agradeço aí pela oportunidade, conta com a gente. Também muito obrigada. Eu só queria deixar um breve agradecimento à tua equipe de assessoria, ao Pedro que me atendeu com tanta rapidez. E é isso, muito obrigada. Tamo junto, muito obrigado aí, viu? Valeu, Michele. Não deixe de clicar no botão seguir e conferir as atualizações em meu Instagram e YouTube, @michigarcias. Nos ouvimos por aí.